Você já se perguntou se está realmente livre? Se o seu coração e a sua mente estão verdadeiramente libertos? Muitas pessoas acreditam que estão livres, mas uma voz no mundo espiritual continua falando, e poucos percebem. Muitos andam por aí achando que estão livres, que o pecado foi derrotado, que o inimigo foi vencido, mas a Bíblia alerta que a batalha é constante. Em Efésios capítulo 6 lemos: "No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais." Essa luta espiritual não é visível aos olhos humanos, mas é real, constante e perigosa. E é justamente aí que muitos se enganam. Você já ouviu falar daquela voz no mundo espiritual que sussurra mentiras, que tenta prender o crente mesmo depois da conversão? Essa voz é traiçoeira e poucos a reconhecem. Ela não está gritando, não está anunciando sua presença. Ela fala baixinho, tentando convencer que tudo está bem quando, na verdade, a armadilha está armada. No livro de Judas, versículo 23, está escrito: "A outros salvai-os, arrebatando-os do fogo, e outros fazei misericórdia com temor, odiando até a roupa manchada pela carne." Essa roupa manchada é a herança do pecado que insiste em se agarrar, mesmo nos que já nasceram de novo. Mas como saber se estamos realmente libertos? Como podemos ouvir essa voz no mundo espiritual e discernir a verdade da mentira? O que a palavra de Deus nos revela sobre essa guerra invisível? A liberdade espiritual é um tema essencial e, ainda assim, tão pouco compreendido. Jesus nos prometeu liberdade, como lemos em João, capítulo 8, versículo 32. "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Mas será que todos que se dizem livres conhecem mesmo essa verdade? Agora, deixe-me perguntar: você sabe reconhecer a voz do inimigo e a voz do Espírito Santo? Como distinguir uma da outra? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você está assistindo até aqui, diga: "Eu sou filho de Deus." Queridos irmãos, nosso chamado é para a vigilância, para estarmos sempre alertas. Não podemos baixar a guarda, porque a batalha é constante. No livro de Isaías, capítulo 54, versículo 17, Deus nos dá esta promessa: "Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás." Essa promessa é para você, para mim, para todos que estão neste caminho de fé. Mas, para que essa arma não prospere, é preciso reconhecer a presença da batalha. O inimigo que tenta calar nossa liberdade e nossa vitória. Você já sentiu alguma vez um peso, uma inquietação, um medo que não consegue explicar? Pode ser a voz que estou falando, tentando roubar a sua paz. Vamos juntos entender, através da palavra e do conhecimento espiritual, como não ser enganados. No mundo invisível, onde nossas batalhas verdadeiras acontecem, muitas vozes tentam se levantar para nos confundir. Entre elas, há uma voz sutil, quase imperceptível, que insiste em dizer: "Você está livre, você já venceu." Mas será que é essa a realidade? Precisamos, antes de qualquer coisa, entender que a liberdade que Cristo oferece não é uma licença para voltar ao pecado ou para desprezar a vigilância. É um chamado à santidade, à renovação diária, à entrega total. No livro de Romanos, capítulo 6, o apóstolo Paulo nos alerta: "Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais às suas concupiscências. Nem ofereçais os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça."
Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A palavra aqui é clara. Não podemos permitir que o pecado reine, mesmo depois de sermos libertos pelo sangue de Jesus. Mas, no mundo espiritual, o inimigo é astuto e usa dessa falsa sensação de liberdade para que muitos se deixem cair. Ele sussurra: está tudo bem, você não precisa se preocupar. E é aí que o crente começa a relaxar, a baixar a guarda, a se abrir para influências negativas. Em Apocalipse capítulo 3, versículos 1 a 3, Jesus alerta a igreja de Sardes: conheço as tuas obras, tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e fortalece o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Essa passagem é um alerta direto. Ter a aparência de liberdade, de vida, mas estar espiritualmente morto é um perigo real. Quando pensamos em libertação, muitas vezes associamos somente ao momento da conversão, ao instante em que entregamos a vida a Jesus. Mas a Bíblia é clara que a caminhada cristã é um processo contínuo de santificação, de purificação do nosso interior. A voz que diz, você está livre, pode estar nos levando à complacência, ao orgulho espiritual, e isso abre brechas para o inimigo. Vamos trazer isso para um cenário bíblico que vai nos ajudar a entender melhor. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, encontramos a história do homem possuído por uma legião de demônios. Quando Jesus o encontra, os demônios imploram para não serem expulsos para o abismo e pedem para entrar em uma manada de porcos. Esse relato nos mostra que, mesmo em situações de libertação, a batalha espiritual continua. E as forças das trevas não desistem facilmente. Para o crente, isso significa que a libertação não é uma linha de chegada, mas um ponto de partida para a vigilância constante. Queridos irmãos, a pergunta que devemos fazer é: estamos prontos para ouvir a voz do Espírito Santo quando ele nos chama a atenção? Ou preferimos ouvir as mentiras que o inimigo tenta sussurrar? O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 27, adverte: e não deis lugar ao diabo. Dar lugar significa permitir que o inimigo encontre uma brecha, um caminho para agir em nossas vidas. Você pode estar ouvindo essa voz enganosa no mundo espiritual e nem perceber, porque ela vem acompanhada de sentimentos falsos de paz, de aparente liberdade. Mas a palavra de Deus é nossa lâmpada e luz para os nossos caminhos. Como lemos no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Se a voz que você ouve não condiz com o que a Bíblia diz, é hora de abrir os olhos espirituais. Este é o momento de assumir a responsabilidade pela sua vida espiritual, de buscar a presença de Deus com mais intensidade e de se revestir da armadura de Deus todos os dias. Queridos, essa batalha não é sua, é do Senhor, mas você precisa estar firme, vigilante, armado com a palavra e com oração constante. Até aqui, já entendemos que a verdadeira libertação não é apenas um evento, mas um processo contínuo de vigilância e entrega diária ao Senhor. Agora, vamos explorar como o inimigo usa estratégias sutis para manter prisões espirituais camufladas, até para os cristãos mais fervorosos. O mundo espiritual é real, e como disse o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, versículos 11 a 13, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Essas hostes espirituais agem de modo invisível, e por isso a nossa luta exige fé, conhecimento da palavra e a armadura de Deus. Não se trata de um combate momentâneo, mas de uma guerra constante.
Muitos pensam que o pecado é apenas uma questão moral, mas a Bíblia nos mostra que ele tem raízes profundas e gera consequências espirituais que ultrapassam gerações. Você já ouviu falar em maldições hereditárias? No livro de Números, capítulo 14, versículos 18, está escrito que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o odeiam. Isso não significa que estamos condenados, mas que as consequências espirituais de escolhas erradas podem continuar afetando famílias inteiras. E o inimigo usa essa brecha para lançar vozes contra você, dizendo que a libertação não é possível, que você está preso por seu passado e por seus antepassados. Por isso, muitos cristãos vivem um ciclo de derrota espiritual, mesmo desejando profundamente a liberdade. Mas Deus nos deu autoridade para quebrar todas as cadeias. Em Lucas capítulo 10, versículos 19 a 20, Jesus disse: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano algum. Essa autoridade foi concedida a cada filho de Deus, que reconhece a Jesus como Salvador e Senhor. O grande desafio é manter-se firme no uso dessa autoridade, porque o inimigo nunca descansa. A Bíblia relata no livro de Jó, capítulo 1, como Satanás apresenta acusações contra o servo fiel diante de Deus. Ele é o acusador, o que acusa dia e noite. Se ele acusa, significa que há algo que ele quer expor e manter contra nós. Aqui está uma verdade crucial: a acusação só tem poder se permitirmos. O apóstolo João, em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, chama Satanás de o acusador dos nossos irmãos. Mas o próprio Deus nos garante que quem é que condenará? É Cristo quem morreu. Antes foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Portanto, enquanto o acusador levanta sua voz no mundo espiritual, Cristo intercede por nós e declara nossa libertação. Por isso, irmãos, é indispensável fortalecer a fé, alimentar-se diariamente da palavra, manter uma vida de oração constante e vigilância. É como se estivéssemos num campo de batalha invisível, onde cada atitude, cada pensamento, cada palavra pode abrir ou fechar brechas. Não permita que as vozes do mundo espiritual o enganem. Saiba discernir quando a voz que você ouve é a de Deus e quando é a do inimigo tentando confundir, acusar ou amedrontar. Você não está sozinho nessa guerra. Deus está com você e usa o seu Espírito Santo para lhe guiar, alertar e fortalecer. A Bíblia, em Salmos capítulo 34, versículo 17, diz: Clamam os justos, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. E a promessa é real. Mesmo que vozes espirituais insistam em falar contra você, Deus tem o poder de calá-las, de silenciar toda a acusação. Queridos irmãos, eu pergunto, você tem dedicado tempo para ouvir a voz do Espírito Santo diariamente? Ou está deixando as vozes erradas ocuparem espaço em seu coração? Participe nos comentários. Compartilhe suas experiências e testemunhos para que essa comunidade seja fortalecida na fé. Chegamos à etapa final desta jornada de revelação e quero que você esteja preparado para aquilo que vai transformar sua vida espiritual para sempre. Até aqui, falamos sobre as vozes que sussurram no mundo espiritual, as armadilhas da falsa liberdade, a importância da vigilância, da santidade e da autoridade que Cristo nos deu. Agora chegou o momento da revelação final. A verdadeira chave para a liberdade plena está na constante renovação da aliança com Deus e na prática do culto diário de adoração e entrega total. Muitos cristãos acreditam que a libertação acontece uma vez e pronto, mas a Bíblia nos ensina que a liberdade em Cristo é um caminho de intimidade contínua com o Senhor. Em Salmos capítulo 95, versículo 6, está escrito: Ó vós todos que sois do povo de Deus, vinde, adoremos e prostremo-nos.
Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. O culto não é apenas música ou celebração, mas uma entrega diária, um abrir de mão de si mesmo, um humilhar-se diante da majestade de Deus. Essa atitude sela nossa aliança, fortalece nossa fé e impede que as vozes do inimigo encontrem brechas para falar contra nós. Em João capítulo 15, versículo 4, Jesus diz: "Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim." Essa permanência é a chave. É ali, na conexão diária com Cristo, que as vozes do mundo espiritual perdem força e se calam definitivamente. Mas como manter essa conexão? Como fortalecer a vigilância espiritual? Primeiro, pela oração constante. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 16 a 18, Paulo exorta: "Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." A oração é o canal direto com Deus, o escudo que nos protege das investidas espirituais. Segundo, pela meditação na palavra. A Bíblia é nosso manual, nossa arma poderosa contra as mentiras do inimigo. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, está escrito: "Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes." Terceiro, pela comunhão com irmãos de fé. Não fomos feitos para lutar sozinhos. A igreja é o corpo de Cristo, e nela encontramos suporte, intercessão e encorajamento para seguir firmes. Por fim, pela prática da adoração verdadeira, aquela que vem do coração e que não depende das circunstâncias. Essa adoração fortalece o espírito e constrói uma atmosfera onde o Espírito Santo pode operar livremente. Irmãos, não permita que as vozes do inimigo lhe enganem. Reafirme sua aliança com Deus todos os dias, não apenas com palavras, mas com atitudes de entrega e obediência. O que você escuta no mundo espiritual é uma batalha real, mas a vitória pertence àqueles que permanecem firmes em Cristo. Comprometa-se hoje a renovar sua aliança com Deus. Busque-o em oração, na palavra e no culto diário. Feche as brechas que têm permitido que o inimigo sussurre mentiras no seu ouvido. Se você sentiu essa palavra tocar seu coração, deixe nos comentários: "Eu escolho a liberdade em Cristo." E se você ainda não recebeu Jesus como Salvador, ou sente que precisa renovar seu compromisso, faça essa decisão agora. Procure uma igreja perto de sua casa, um lugar onde você possa crescer em fé e comunhão. Lembre-se, Deus está contigo. Nenhuma voz contrária pode prevalecer contra quem está firmemente ancorado em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe ricamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.